Olá, bom dia. O NE1 está no ar. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. E mais uma mulher foi morta pelo companheiro em Pernambuco. De acordo com a polícia, o assassino matou a companheira com quem vivia há 17 anos. O crime foi registrado em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Priscila Pimentel foi morta a facadas dentro de casa. Esse é um dos nossos assuntos de hoje. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações ao vivo, direto do IML. Por enquanto, seguimos com outros assuntos. Uma barreira na UR12, no Ibura, é motivo de preocupação constante para os moradores da área. No ano passado, parte dela deslizou, mas até agora não foi feita uma contenção no local. Os vizinhos têm medo que a situação não seja resolvida até o próximo inverno. Você já vinha planejando tudo? Põe primeira perna. Ele tirou tudo que é minha... O perigo fica colado na casa da Simone, de 52 anos. É a barreira da Rua da Goiabeira, no Ibura, zona sul do Recife. Ela e o marido vivem com medo de que o barranco deslize. O calendário do NE1 veio conferir de perto. A gente tem que sair e ocupar a casa quando chove. Tem que ir para a casa de parente. Aí tá chegando o inverno para o ano, não tem condições de a gente ficar aqui mais não. Esse inverno que teve mesmo, a gente não conseguia dormir de porta aberta. Simone conta que parte da barreira deslizou em maio do ano passado. Eram 4 da manhã. Ela estava acordada, ouviu o estalo e chamou o marido para saírem às pressas. A Defesa Civil do Recife interditou a área. A família diz que o valor oferecido para deixar o imóvel não cobria outro aluguel. 240, por aí assim. Eles dão uma parte e a gente não podia pagar o resto não, porque as casas aqui tudo cara. Do lado, quem vive a mesma angústia é Josemar. Além da preocupação com os vizinhos, ele teme perder a própria casa em um novo deslizamento. Ele mostra a escadaria feita pela Prefeitura do Recife, inaugurada em agosto do ano passado, que agora tem rachaduras. Segundo ele, as fissuras permitem infiltração de água no solo. Com menos de um ano a escadaria está toda rachada. Lá em cima fizeram um serviço também grande, todo filtrando água, descendo pela barreira aqui, que a barreira não está feita. E o perigo da minha casa lá em cima também cair, a gente não consegue dormir, a gente passa a noite todinha com a porta aberta. Segundo os moradores, a Defesa Civil do Recife esteve aqui com uma proposta de parceria. A instituição doaria o material para fazer a encosta da barreira e os moradores pagariam a obra. O problema é que muitos deles não têm condição de arcar com os custos. Muita gente não trabalha, a dificuldade, né? As pessoas estão na extrema pobreza também aqui dentro da localidade. A gente está denunciando uma tragédia anunciada, porque a qualquer momento pode acontecer. Com a chegada do período chuvoso, aumentam o risco e a tensão. Simone faz um apelo para que a Prefeitura apresente uma solução definitiva e que ela volte a dormir em paz. Eu faço pedido é esse, né? Que eles me ajudem, porque eu não aguento mais não, porque para o ano vem o inverno. E a gente pode vir pior, né? Que um é mais pior do que o outro, né? Inverno. É um risco, né? Um medo constante. A Prefeitura do Recife disse que a moradora da casa, número 470, da Rua da Goiabeira, foi incluída no Auxílio Moradia em junho do ano passado para receber o valor de R$ 300 por mês. E que orientou a família a desocupar a casa onde morava devido ao risco muito alto de deslizamento da barreira. Disse também que atualmente está sendo realizada uma obra de contenção definitiva entre as ruas da Goiabeira e Entremontes, com entrega prevista para o início do próximo ano. Bom, sobre a escadaria citada, a URB informou que uma equipe técnica vai ao local para realizar vistoria, caso sejam identificadas necessidades de intervenção. Os serviços de reparo vão ser aí programados. É o que essa comunidade espera, né? Já abri aqui o nosso calendário no mês de março, vamos marcar juntos. O dia 17 é uma terça-feira, está marcada então a volta da nossa equipe para ver se alguma coisa mudou por lá. Agora, 11 horas e 37 minutos, seguimos pelo trânsito. Você que está circulando, que está saindo de casa, está seguindo para os compromissos da tarde, nós já temos imagens ao vivo para você da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. No lado direito você observa aí a movimentação de quem está sentido São Martim, Derby. E no lado esquerdo, os carros estão sentido Engenho do Meio e também os motoristas estão indo lá para a BR-232. Agora a gente segue para a Avenida Recife, no bairro de Areias, pertinho ali do residencial Inês Andreasa. No lado direito, os motoristas
estão sentido Imbiribeira, lado esquerdo sentido cidade universitária. A gente observa aí algumas pessoas atravessando a rua, o sinal está aberto para os carros, tá? Estão atravessando aí na faixa de pedestres. Atenção redobrada sempre do motorista que está circulando pela cidade, pela segurança de todos. Agora a Avenida Doutor José Rufino, na sua tela, no bairro da Estância, pertinho ali do Colégio Visão. A gente já acompanha essa movimentação nesse fim de manhã, quase início de tarde. No lado direito, os motoristas estão sentido Afogados, lado esquerdo, sentido Barro e Cavaleiro, a movimentação mais intensa aí do trânsito, mas sem congestionamentos, está o trânsito livre para o motorista que está passando por aí. O NE1 fala agora sobre direito do trabalhador. É que quando a empresa não cumpre com os deveres trabalhistas, o funcionário pode pedir uma rescisão indireta. É como se ele demitisse a empresa por justa causa. Quem explica pra gente essa história é Camila Torres. Como é que funciona, como dá entrada, quem pode requerer esse tipo de benefício e a garantia dos direitos trabalhistas, Camila, mesmo pedindo demissão. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, quem está aqui com a gente no NE1 para trazer essas informações. A gente convidou o Luan Matheus, ele que é advogado trabalhista e está aqui comigo. Antes de tudo, Luan, eu queria entender, o funcionário que está nessa condição, que quer alegar a justa causa para pedir a demissão, fazer a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele para de trabalhar e abre um processo na justiça, ou o inverso, ele primeiro dá entrada no processo na justiça para depois parar de trabalhar. Bom dia. Bom dia. O empregado, ele pode procurar tanto seu advogado de confiança, sindicato, pode procurar até mesmo a justiça através do juiz postulante, mas é muito importante que ele entenda de que quando ele vai demitir o seu empregador, ele precisa estar muito bem documentado, estar bem instruído e precisa necessariamente que esse processo tenha sido dado entrada, para que ele possa aí sim se afastar, pois pode o empregado considerar um abandono de emprego caso ele saia sem ter dado entrada nesse processo. O primeiro passo é procurar a justiça. E aí a gente fala assim, o funcionário está pedindo demissão por justa causa, mas essa justa causa, quem é que diz que é uma causa justa mesmo? É aquilo que o funcionário avalia ou é aquilo que a justiça tem determinado em lei? Bem, é exatamente isso. É o que a justiça determina em lei. Então, para que o empregado possa demitir o seu patrão, ele tem que observar nada mais do que o que está previsto no artigo 483 da CLT. Então, trazendo para vocês alguns exemplos. Se, por exemplo, o seu empregador ele não está pagando salários em dia, não está recolhendo o FGTS, não está recolhendo o INSS, tudo isso pode configurar, além de outras coisas, rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas isso reconhecido em justiça através de um processo trabalhista. A gente está falando de um processo na justiça, Luan, em que o funcionário vai precisar dessa decisão da justiça para saber se, de fato, o entendimento dele vai ser acatado. Costuma demorar? Bem, um processo judicial ele costuma demorar, né, porque ele tem, não depende único e exclusivamente do empregado, do seu advogado e afins, então ele costuma demorar. Então é importante que o empregado que vá tomar essa decisão, que vá procurar a justiça, entenda que um processo ele pode demorar e ele pode ficar sem receber essa renda, uma vez que ele não vai mais trabalhar, mas é importante entender que ele pode continuar trabalhando, mesmo com esse processo dando entrada, mas uma vez ele não indo mais trabalhar, ele vai deixar de receber aquela renda. Agora, saindo de fato a rescisão, os pagamentos eles são diferentes quando a gente compara uma rescisão indireta com uma demissão no modelo tradicional, digamos assim. Bem, a demissão tradicional ela vai ter os mesmos direitos de rescisão indireta. O que a gente compara é com o pedido de demissão. Então, por exemplo, no pedido de demissão você vai ter que pagar o aviso prévio, seja trabalhando ou descontando na sua rescisão, não vai ter direito ao FGTS, não vai ter direito à multa de 40%. Já na rescisão indireta é diferente. Na rescisão indireta você vai ter direito à multa de 40%, vai ter direito ao FGTS, vai ter direito ao aviso prévio, tudo isso caso o juiz entenda que houve de fato falta grave. É bom que a gente deixe claro, né, Luan, que esse tipo de possibilidade existe
para que o trabalhador não seja levado a condições inadequadas de atividades, né? Perfeito. Inclusive, dos requisitos que prevê lá no 483 é de que, por exemplo, o empregado possa estar correndo perigo manifesto. Então, pode acontecer, por exemplo, da empresa estar ali com risco de desabamento ou algo do tipo e ele quer que você vá trabalhar. Então, a sua vida contra o trabalho. Então, ele garante a esse empregado esse direito de buscar rescisão indireta do seu contrato de trabalho na Justiça. Luan Matheus, advogado trabalhista, muito obrigada pelas informações. Maristela. Tirando aí todas as nossas dúvidas, né, Camila Torres, as perguntas que chegam aqui pelo nosso canal Globo. Muito obrigada pelas informações, agradece também ao Dr. Luan. Agora a gente fala sobre mais um feminicídio no estado. Mais uma mulher foi morta pelo companheiro aqui em Pernambuco. De acordo com a polícia, o assassino matou a companheira com quem vivia há 17 anos. O crime aconteceu em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Priscila Pimentel foi morta a facadas dentro de casa. Natália Gelu está ao vivo no IML do Recife. Natália. Oi, Maristela. José Robson Santos da Silva tem 34 anos e foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, pelo assassinato de Priscila Pimentel, que, como você falou, né, Maristela, eles tiveram um relacionamento por 17 anos. A gente tem algumas imagens de logo cedo no DHPP, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque ele saiu de lá para a audiência de custódia. Ele tem 34 anos, é pai de 5 dos 6 filhos de Priscila. Priscila que tinha 32 anos, tinha acabado de conseguir um emprego como técnica em enfermagem, ia começar em janeiro, era mãe de 6 filhos e tinha ido a esse local onde aconteceu o crime para buscar. Ela foi na casa da filha dela. A filha dela morava vizinha à mãe do ex-marido dela, né? Então ela foi na casa da filha dela para buscar o dinheiro de uma rifa que foi organizada pela filha mais velha para comprar, né, na verdade, alugar o vestido da formatura de ABC da filha mais nova. Quando ela chegou lá, foi surpreendida, isso foram relatos dos parentes de Priscila, foi surpreendida pelo suspeito, de quem ela já tinha se separado há 6 meses, ela tinha vários boletins de ocorrência, ela tinha, inclusive, uma medida protetiva contra ele, mas parentes da vítima disseram que ele, inclusive, retirou a tornozeleira eletrônica e fazia constantemente ameaças a Priscila. Então, mesmo separada, ela continuou sendo atormentada por este homem. Ela que era mãe, né, de 6 filhos. A gente, inclusive, esteve aqui mais cedo, está aqui desde cedo, acompanhando a movimentação, porque a irmã dela, Paloma, esteve aqui, saiu agora há pouco, inclusive, muito abalada, muito emocionada, porque ela esteve aqui para fazer o reconhecimento do corpo de Priscila, de 32 anos. Ela conversou um pouquinho com a gente, deu uma entrevista muito emocionada. Vamos acompanhar. Ele tirou tudo que a minha irmã tinha, tirou o sonho, tirou os filhos da minha irmã. Aí eu te pergunto, ele foi para a audiência de custódia. Ele tem direitos humanos, né? E o da minha irmã, onde está? Cadê os direitos humanos da minha irmã? É um cenário terrível, né? De todas as formas, um cenário terrível de todas as formas, ainda mais pelos detalhes, porque ele teria cometido esse crime na frente de 2 filhos do casal, um menino de 12 anos e a menina de 14 anos, que inclusive foi quem foi pedir ajuda, foi pedir socorro pela mãe. O filho presenciou a mãe sendo esfaqueada pelo ex-companheiro. Então, como a gente viu aí na fala de Paloma, a irmã de Priscila, ele foi encaminhado à audiência de custódia. A gente aguarda qual foi a decisão da Justiça e a gente acompanha aqui na nossa programação, infelizmente, mais esse caso de feminicídio. Maristela.
Dói na gente, né, Natália? Tão difícil noticiar mais um caso aqui, que não é só uma estatística, só um número, é mais uma vítima, mais uma mulher que, infelizmente, perdeu a vida. 6 meses separada de uma relação de 17 anos e esse sentimento de posse do homem, esse machismo que leva, infelizmente, ao feminicídio. É preciso rever urgentemente as políticas públicas, a conscientização, mobilizar a sociedade em torno disso, né, Natália? Você pode voltar a qualquer momento com novas informações. A seguir, a gente traz outros detalhes sobre esse caso de feminicídio em Jaboatão dos Guararapes. Essa história, infelizmente, dessa mulher que foi morta pelo ex-companheiro dentro de casa, na frente de um dos filhos. E aqui no estúdio, uma discussão sobre esse machismo. Como identificar ainda na adolescência e como devem ser as conversas com as famílias. O NE1 volta já, agora às 11h48. Acusados de matar 3 conselheiros tutelares e uma idosa estão sendo julgados hoje pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O crime aconteceu em fevereiro de 2015 em Poção, no Agreste. De acordo com o Ministério Público, existia uma disputa pela guarda de uma criança. Os réus começaram a chegar ao Fórum Tomás Aquino, no centro do Recife, por volta de 8 horas da manhã. Do lado de fora estava o filho de uma das vítimas. Lindenberg não esquece a perda do pai. A dor é diária, né? Há 10 anos, quase 11 anos, que minha família busca por justiça. Não só minha família, né, como a família dos outros conselheiros tutelares e de todo o sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Quando eles atacam 3 conselheiros tutelares e a avó, eles não atacam só os meninos, eles atacam todo o sistema de garantia, né? Os pais de José Daniel vieram acompanhar o julgamento para tentar seguir a vida. Quando eu me lembro, quando meu filho chegava, contando as coisas para mim. E hoje em dia eu sinto falta, quero ver ele. Não consigo mais ver meu filho. É difícil, né? A falta do Daniel. O Daniel era um menino da alta sociedade, um menino muito querido. Eu sei que a falta é grande. Além de parentes das vítimas, conselheiros tutelares e representantes de órgãos de defesa de direitos humanos participaram de uma manifestação próxima ao fórum. O crime foi no dia 6 de fevereiro de 2015, em Poção, no Agreste de Pernambuco, a 240 quilômetros da capital. Naquela sexta-feira, um carro do Conselho Tutelar do município foi alvo de uma emboscada na zona rural. Os conselheiros Carmen Lúcia da Silva, de 38 anos, José Daniel Farias Monteiro, de 31 anos, Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54 anos, além de Ana Rita Venâncio, de 62 anos, e a neta dela, na época com 3 anos de idade, estavam no veículo. Os conselheiros e a avó materna foram executados a tiros. Só a menina sobreviveu. As investigações concluíram que a avó paterna da criança, Bernadette de Lourdes Brito Siqueira Rocha, foi a mandante do crime. O motivo seria a guarda da neta. Bernadette e outras 6 pessoas foram indiciadas pela chacina. José Vicente Pereira Cardoso da Silva, Orivaldo Gode de Oliveira, Egon Augusto Nunes de Oliveira, Edinaldo Afonso da Silva, Leandro José da Silva e Wellington Silvestre dos Santos. Na época, Egon chegou a gravar um vídeo exibindo o dinheiro que recebeu pelo crime. No ano passado, Wellington, apontado como um dos executores, foi julgado e condenado a 74 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado. A gente continua falando sobre esse caso. O repórter Gustavo Ferreira tem as últimas atualizações direto do Fórum Tomás Aquino, no centro do Recife, porque dos 6 julgamentos previstos, apenas 3 estão acontecendo no dia de hoje, né, Gustavo? Tem alguma previsão de término? Como estão as discussões por aí? Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos. Então, a previsão aqui, informalmente, nós apuramos que seria de pelo menos 3 dias, só que o julgamento teve uma reviravolta logo no começo, né? A sessão
iniciou às 10 horas da manhã e dos 6 réus, 3 foram dispensados. Bernadette de Lourdes Brito Siqueira alegou que a advogada dela não veio. O outro réu que também disse que está sem defesa constituída foi Leandro José da Silva. E também José Vicente Pereira Cardoso da Silva, que é o próprio advogado nessa causa, né? Ele é réu e advoga em causa própria, informou que estava com problemas de saúde, a pressão dele subiu muito. E nós também registramos no momento em que ele chegou aqui ao Fórum Tomás Aquino, ele caiu quando saiu da viatura policial. Então ele alegou que não tinha como se defender. Então, a juíza determinou que o novo julgamento de Leandro e também de José Vicente será no dia 3 de fevereiro de 2026, que eles vão ter 5 dias para constituir uma nova defesa. Caso contrário, a Defensoria Pública será responsável por essa defesa. Agora, a nova data do julgamento de Bernadette não foi marcada. Mas a gente acredita que deve ser também no dia 3, mas a Justiça não determinou ainda, mas ela também tem 5 dias para constituir uma nova defesa. Caso contrário, será representada pela Defensoria Pública do Estado. Quem está sendo julgado neste momento aqui são os réus Egon Augusto Nunes de Oliveira, Orivaldo Godet de Oliveira e Edinaldo Afonso da Silva. Edinaldo, ele está sendo julgado de forma virtual, online, ele não está aqui no tribunal do júri, apenas Egon e Orivaldo. A expectativa agora a gente não sabe, né? Não tem uma nova atualização, mas o julgamento de fato dos réus que estão presentes começou por volta das 11 horas da manhã e agora estão sendo ouvidas algumas testemunhas, né? São mais de 20 que foram convocadas para o julgamento dos 6 réus. Lembrando, então, reforçando que Wellington Silvestre dos Santos, que é apontado como um dos executores, já foi julgado ano passado e condenado a 74 anos de prisão. Vamos ouvir o que disse a promotoria, o Ministério Público, que prestou essa denúncia contra os 6 réus sobre como aconteceu o crime, né? Como Bernadette, apontada pelas investigações como a mentora, organizou todo esse crime. Vamos ver. A Bernadette é a avó paterna, né, da criança. Os pais já tiveram uma relação bem conturbada e ela demonstra sempre uma sagacidade pela criança, pela guarda da criança. O crime foi praticado numa sexta-feira à noite e tinha uma expectativa na segunda-feira de ter uma audiência na vara de família, onde tinha-se a expectativa da guarda alterar, porque a guarda estava de direito com o pai e foi transferida, e aí estava para ser, quem exercia de fato era a Bernadette. Bom, o julgamento continua aqui, a gente está acompanhando, a imprensa não foi autorizada a fazer imagens da sessão pela defesa dos réus que estão aqui, a defesa de Orivaldo e também de Egon, o advogado não permitiu essas imagens. Edinaldo, na verdade, está sendo representado pela Defensoria Pública. Os 3 já estão aqui sendo julgados. A gente segue acompanhando mais detalhes desse julgamento de um caso que chamou muita atenção, né, e que já faz quase 11 anos. A gente acompanha hoje, mais tarde, no NE2, lembrando que é a primeira vez que os réus estão sendo julgados. É a primeira vez que os indiciados, esses 6 indiciados, foram convocados para o banco dos réus. E lembrando, 3 deles não estão sendo julgados hoje, alegaram falta de defesa e também problemas de saúde. Os principais indiciados, na verdade, da Bernadette, indicada pela polícia como mandante, José Vicente também como um dos articuladores desse crime. A gente traz mais detalhes ao longo da programação e a cobertura completa no NE2. Maristela. Obrigada pelas informações. Gustavo Ferreira, ao vivo, trazendo todos os detalhes para a gente. A gente volta agora a falar do caso de feminicídio em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. A técnica de enfermagem Priscila Pimentel, de 32 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, com quem viveu por 17 anos e estava separada há 6 meses. José Robson Santos da Silva, de 34 anos, foi preso em flagrante pelo assassinato da ex-companheira, Priscila Carla Pimentel, de 32. Hoje, ele deixou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, para audiência de custódia. Priscila foi morta na casa de uma das filhas, que fica ao lado da residência da mãe do suspeito, em Cajueiro Seco, Jaboatão. O crime aconteceu ontem à tarde. A técnica em enfermagem, que tinha acabado de conseguir um emprego, foi morta a facadas na frente de 2 filhos.
A irmã de Priscila, que esteve no IML hoje para reconhecer o corpo da vítima, contou que ela havia ido à casa da filha para buscar o dinheiro de uma rifa que pagaria o aluguel do vestido de formatura do ABC da filha caçula, que aconteceria nos próximos dias. E minha irmã precisava pegar esse dinheiro para dar, porque quando a gente vai alugar um vestido, a gente precisa dar uma parte e depois dar outra parte. E minha sobrinha arrecadou uma parte do dinheiro e ela foi lá buscar com ela esse dinheiro. Quando ela estava saindo, um amigo dele chegou, um amigo dele que viu tudo e deu fuga a ele. E acordou, na hora que ela acordou, ele, minha irmã estava na frente e ficaram discutindo na frente. Aí ela foi, aí Arthur foi buscar a roupa dela ali para a igreja e ela ficou esperando Arthur lá. Quando meu sobrinho chegou com a roupa, ele escutou as zoadas, aí a briga ainda disse assim, eu pensei que era só briga, como sempre tinha, de murro. Mas quando eu entrei lá, ele já estava esfaqueando a minha mãe. Eu não tive o que fazer, tia. Eu não ia para cima dele. De acordo com a família da vítima, Priscila Carla Pimentel, ela viveu com o suspeito por 17 anos. José Robson da Silva era pai de 5 dos 6 filhos de Priscila. Parentes contaram que ele era um homem agressivo e que batia constantemente na ex-companheira. Por isso, Priscila decidiu se separar dele há mais de 6 meses e já tinha feito várias denúncias, registrado vários boletins de ocorrência, inclusive tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Este áudio enviado pelo suspeito para a vítima mostra uma das ameaças que ele fez a Priscila. Se tu não me dá a menina hoje, eu me dane o quinto dos infernos. Eu falei contigo de boa, pô. A pegar a menina hoje pra dar um rolê, que eu fogo hoje, amanhã eu trabalho. Não me dá, não. Vai na delegacia, onde tu quiser, desgraça. Vai que bora. Vou dizer um negócio a você, viu? Não apareça aqui mais não. Ele espancou a filha dele mais velha, de 16 anos, quando descobriu que a menina estava grávida. Então foi daí o estalo que ela viu, que se ele não ia matar ela, ele ia matar os filhos dela. É tanto que eu mandei várias fotos das agressões com os filhos. Então a gente alugou a primeira casa. Foi a primeira queixa. Quando ela teve realmente coragem de ir na delegacia, foi a primeira. Não resolveu nada. No começo de junho, maio, mandava áudio. Então minha irmã não foi para a delegacia sem nada. Minha irmã foi com tudo. Minha irmã foi com ele. Ele ameaçou minha irmã dentro. E o que aconteceu? Nada. Segundo o boletim, depois de uma semana, ele foi na casa da minha mãe, quebrou a janela da casa da minha mãe para entrar, para pegar a filha dela mais nova. Aqui ele fala no áudio. Ele tirou tudo que a minha irmã tinha. Tirou o sonho, tirou os filhos da minha irmã. Aí eu te pergunto, ele foi para audiência de custódia. Ele tem direitos humanos, né? E o da minha irmã, onde tá? Cadê os direitos humanos da minha irmã? Mais um caso que entra para as estatísticas do estado. Até novembro, Pernambuco registrou 68 feminicídios. O caso que mostramos agora ainda não está nessa conta. Na manhã de hoje, a governadora Raquel Lira entregou 182 novos veículos para fortalecer o trabalho de combate à violência contra a mulher em todo o estado. A entrega dos carros foi feita pela governadora Raquel Lira logo cedo, na frente do Palácio do Campo das Princesas. 181 municípios, mais a ilha de Fernando de Noronha, receberam um carro porque desempenham ações voltadas para as mulheres. Os veículos devem ser usados pelas prefeituras, em atividades como rondas, serviços da Secretaria da Mulher e programas de prevenção. Segundo o governo, o investimento é de 16 milhões de reais para reforçar a rede de combate à violência contra a mulher no estado. Quanto mais presença a gente mostra, e hoje a gente entrega aqui veículos para praticamente todos os municípios de Pernambuco, precisa de uma secretaria, uma coordenadoria, uma gerência, que vai ajudar a secretaria a poder chegar naqueles locais mais distantes, acolhendo as mulheres que potencialmente são vítimas de violência e cuidando de poder levar prevenção. A entrega teve a presença de prefeitos e de vice-prefeitos de todas as regiões do estado. A vice-governadora Priscila Krause, a secretária estadual da Mulher Juliana Gouveia, deputados e representantes do governo federal também acompanharam. Além dos carros, a governadora Raquel Lira destacou a reestruturação das delegacias da mulher como parte das ações de prevenção.
Muitas delegacias, elas estavam fechadas e elas não funcionavam. Quantas delegacias em todo o estado de Pernambuco deixaram de funcionar e com isso a gente perdeu a atitude direta, a eficiência na nossa atuação. Isso fortalece a rede de repressão qualificada. Nós temos um comitê com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, representação dos municípios, de todo o secretariado, para que a gente possa acompanhar todos os casos de feminicídio e tentativa de feminicídio. E essas mulheres entram na nossa rede para poder ser acolhida e poder romper com a violência doméstica e familiar, romper com o ciclo da violência doméstica e familiar. A gente segue falando sobre o combate à violência contra a mulher. E o que mais precisa ser feito para mudar esse cenário? Políticas públicas, campanhas educativas que apontem para a desconstrução desse machismo na sociedade. São muitas ações necessárias e também muitos medos. O medo de um comportamento abusivo, violento, que pode começar cedo, ainda na adolescência. Nós convidamos Vanessa Alves, ela está aqui, é psicóloga infanto-juvenil, para uma conversa. Oi, Vanessa, boa tarde, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade aqui na nossa sala para a gente conversar sobre esse comportamento violento, mas sobre essa escala da violência, porque ela não começa de uma hora para outra, né, Vanessa? Quais são os primeiros sinais? Não começa e muitas vezes quando a pessoa vem identificar, já está sofrendo muito. Então, imagine isso para uma adolescente, identificar os pequenos sinais dessa violência presente. Né? Então, muitas vezes, em falas, conversas, direcionamentos e atitudes, como é importante estarmos atentos às atitudes e não às palavras, porque as palavras podem enganar, esconder, manipular de alguma forma um discurso. Mas as atitudes, elas mostram muito mais o que a pessoa realmente, de fato, quer emitir. Quando a gente fala sobre essa escala da violência, né, não é necessariamente começando com um tapa, uma agressão física, é essa violência que começa de maneira verbal. E muito importante você falar sobre os adolescentes. A gente tem que ter uma atenção maior nessa faixa de idade, que está começando aí a descobrir a vida, a experimentar as primeiras coisas, a ter as primeiras relações, a primeira paquera, o primeiro namoro. Qual é a atenção neste momento? E como deve ser essa conversa dos pais dentro de casa, hein, Vanessa? Trazer essa conversa é trabalhar com a prevenção, para que a gente evite que casos como esse, né, que aconteceu hoje, cheguem a esse ponto. Então, como é que os pais precisam conversar? Ajudar os filhos a identificarem, seja garotos ou garotas, situações e falas de controle. Por exemplo, ninguém precisa deixar de fazer coisas que gosta, que é do seu prazer, que é hobby. Se numa relação amorosa, um relacionamento de um namoro, alguém estiver impedindo que você realize aquilo que você gosta, que você tenha o seu jeito espontâneo de ser, já precisa ficar em alerta. Amor não é controle, não é posse. Muito bom também você falar sobre essa conversa, né? Essas falas, né? Inclusive nós separamos algumas delas aqui, tá? Vou te convidar para dar uma olhada aqui junto comigo. Olha só, você não precisa sair com suas amigas, eu cuido de você. Parece amor, né? Mas é outra coisa. Isso. É algo onde demonstra um certo cuidado, mas, na verdade, por trás tem um controle. Eu cuido de você, eu faço algo por você. E aí isso não vale só para adolescente não, tá? Tem muita mulher adulta que escuta também isso dentro de casa. Vamos dar mais uma olhada? Olha, manda sua localização para eu ficar tranquilo, né? Mais uma frase que mostra, parece que é uma proteção, né? Mas até que ponto? Como é que dá para medir o limite, né? Do que é de fato preocupação, do que é de fato cuidado e o que ultrapassa essa fronteira e passa a ser um controle, uma posse, levando a esse comportamento abusivo? Pois é algo que você precisa ficar atento à frequência, se é só em relação à localização, se é em relação ao estilo de roupa que você veste, se está querendo te afastar de amigos, de familiares, de atividades importantes para o seu futuro.
Aí a gente já precisa ficar em alerta. Tem um abuso digital também, né? Uma violência digital. Não posta foto assim, olha, por que você curtiu a foto dele? Tá me desrespeitando. Já vou emendar com essa aqui de baixo. Não posta foto assim, só eu posso ver você desse jeito. Tem uma outra frase também, olha, se você me amasse de verdade, não usaria essa roupa, né? A gente vê um controle nas vestes, no comportamento e um isolamento também dessa mulher, muitas vezes da sociedade, porque ela não pode se expressar, ela não pode falar, ela tem que saber como agir. Tudo isso é manipulação também, né, Vanessa? Sim, é manipulação e a gente precisa ficar atento nessas minúcias, porque por trás desse diálogo tem alguém querendo dominar, ter o controle da sua vida, como se fosse a chave da sua vida. E como é importante, tanto em relações como garotos e garotas, que também acontece, tá? Você ficar atento para saber dar os limites em relação a isso. Você precisa compreender que limites são necessários em qualquer relação, que um namoro positivo ou a boa namorada não é aquela que vai aceitar tudo, esquecendo de si mesmo. Porque o que acontece é que muitas vezes as garotas querem agradar bastante o namorado e esquece de si. Ah, eu vou fechar com essa que tá ali no cantinho. Eu só faço isso porque te amo, quero te proteger. Pra gente encerrar, eu queria que você comentasse essa última frase, Vanessa. Pois é, que proteção é essa? É uma proteção onde eu não aceito o outro como ele realmente é? E aí fica disfarçado o ciúme dentro disso. E aí esse comportamento, né, esses sentimentos já precisam ser trabalhados desde cedo, numa conversa franca, dentro de casa e também com a escola, que tem um papel muito importante nesses casos. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação aqui ao vivo, sempre muito bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, um prazer, foi o meu. Prazer todo nosso. A gente vai agora para Barreiros, na Mata Sul. Tiago Medeiros está lá com a caravana do GE, que hoje é mais cedo, 12h20. Oi, Tiago, boa tarde para você. Oi, Mari, cheiro pra tu, Globo Esporte mais cedo hoje, porque hoje tem futebol na tela da Globo, 1h35 começa a transmissão da Copa Intercontinental Cruz Azul e Flamengo. E à noite também tem mais futebol na tela da Globo. Começam as semifinais da Copa do Brasil com Cruzeiro e Corinthians. Por isso o Globo Esporte vai ser mais cedo, ao vivo aqui de Barreiros! É a nossa caravana do Globo Esporte chegando na Mata Sul, Barreiros, que fica pertinho de Tamandaré, 20 quilômetros Tamandaré, São José da Coroa Grande, enfim, nesse clima de praia, a gente vai estar fazendo a caravana coladinho no N1. Eu conto com a moralzinha de vocês. Até já. Perfeito, daqui a pouquinho, coladinho então com o NE1. E depois do intervalo, dicas de economia para quem ainda, tá? Não comprou os produtos da ceia natalina, agora 12h13, a gente foi lá pesquisar os preços. Até já. Os mercados públicos, supermercados e feiras já estão vendendo produtos para ceias, para as festas natalinas. Quem quer comprar peruas, frutas cristalizadas, vai encontrar preços variados. Por isso, é preciso pesquisar. O Natal está batendo na porta e com ele vem algumas preocupações. Com o preço dos alimentos em alta, será que dá para fazer uma ceia farta sem pagar caro na feira? A resposta é sim, mas com algumas observações. Nós circulamos pelo Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, o CEASA, para entender como os comerciantes estão se preparando e como os clientes podem economizar. Neste hortifruti, um mesão foi montado com as frutas mais procuradas desta época. A gente já começou já com o abastecimento de frutas e verduras, vindo tanto da região como importadas. E o mercado já está tudo abastecido, já está tudo organizado. Se você olhar, a gente está com a mesa repleta já só de produtos de frutas finas, né, que é o produto de final de ano. E a gente está esperando que seja bem aquecido nesse mês de dezembro. Por aqui é possível encontrar kiwi a R$ 24,99 o quilo. A romã está R$ 23,99. Ameixa e pêssego, muito comuns na ceia de Natal,
custa um pouco mais de R$10 o quilo. O nutricionista André Nascimento deu boas dicas para quem vai às compras. Podemos falar sobre a ameixa nacional, que é um preço muito bom, riquíssima em fibras. Tem um pêssego também, que é muito tradicional na ceia natalina. Também é uma fruta que ajuda bastante. Podemos falar inclusive do kiwi, que é um preço maravilhoso que a gente encontra aqui na Ceasa. É uma fruta que ajuda no intestino, ajuda no sono e vai deixar aquela ceia bem colorida. Imagina um verde de um kiwi com o vermelho de uma ameixa, aquele branquinho ali do pêssego, vai deixar tudo muito colorido e muito saudável. Vânia ainda não decidiu o que vai fazer no Natal, mas sabe que para pagar mais barato é preciso pesquisar. Eu vim aqui para a Ceasa. A Ceasa a gente economiza mais e encontra tudo, né? O preço aqui, eu acho que é 60% mais barato do que nos mercados. Então compensa. Compensa. Frutas da estação e produtos nacionais ajudam a dar um respiro para o bolso. Nesta peixaria é possível encontrar itens disputados nesta época e também alternativas a carnes mais nobres. Gente, o bacalhau também é um item muito procurado nessa época. Aqui ele já está salgado, pronto para ser preparado. O quilo está R$ 57,90. Mas para quem quer economizar, quer uma opção mais em conta, pode procurar o quê, doutor? Pode procurar, tem diversas opções. Vamos trazer duas que é muito comum da família brasileira, que é a tilápia e a sardinha. Inclusive tem vários benefícios nutricionais, sabe? Além de ser bem mais em conta o valor do quilo, são peixes que têm bem menos sódio. Muita gente não abre mão do peru e do tender, que é um tipo de presunto feito com o pernil do porco. Neste supermercado, dentro do Ceasa, eles custam a partir de R$ 32,79 o quilo. Mas se você prefere carnes menos valorizadas em relação ao preço, também tem como fazer a troca. Uma das opções que nós temos para substituir é colocar um filé mignon suíno, é colocar um lombo suíno, que o valor é muito mais em conta, chega a ser menos da metade o quilo dessas carnes, então a gente consegue fazer várias preparações nutricionalmente muito mais saudáveis, como por exemplo, fazer um filé mignon, um lombo suíno ao molho de tomate, ao molho de laranja, ao molho de abacaxi, que fica muito mais em conta para a família brasileira, então é muito bom. O N1 está terminando, a gente se vê amanhã, obrigado pela companhia.